Nesse vídeo eu vou estar te ensinando tudo o que você precisa saber para estar falando inglês de uma vez por todas. Já te adianto que falar inglês não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com dom, basta você saber o que você está fazendo e voa lá, você vai aprender inglês. Só não aprende inglês quem não quer, cara. Só que antes da gente estar começando, eu tenho que te perguntar, aprender inglês realmente é uma coisa necessária na sua vida? Você tem a motivação certa para correr atrás e aprender? Por que é importante você ter a motivação certa? Se você não tem, cara, desculpa falar, provavelmente você não vai aprender inglês. Porque aprender inglês é uma tarefa tão difícil quanto botar o shape. Vai te levar bastante tempo eu falo algo em torno a 1 a 3 anos, mais ou menos, talvez até mais. E se você não se dedicar, você não vai aprender, cara. É uma coisa extremamente trabalhosa que vai exigir dedicação todo santo dia. Se você tem motivação suficiente para estudar, fica meio que até obcecado em aprender inglês, porque eu vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo, Fabiano. Então esse vídeo vai te ajudar muito, cara. Primeiramente, quando a gente fala de aprender inglês, a gente fala de estudar o idioma. Você tem que aprender o basiquinho. Só que antes de eu ensinar tudo que você tem que fazer, eu vou contar primeiro como que eu aprendi inglês. Que daí você tem mais ou menos uma noção de como que vai ser a sua jornada. Bom, eu comecei a estudar inglês, eu tinha por volta dos 14 anos. Eu estava estudando na escola, escola pública, aquele inglês bem capenga, e eu comecei a me interessar. Eu comecei a anotar umas palavras a mais, anotar o significado, e assim foi. Daí eu queria melhorar, e na escola pública não tinha como, cara. Eu ia ter que procurar em outro lugar. E esse outro lugar era a internet, mais especificamente o YouTube. Então eu comecei a procurar, pesquisar vídeos, como aprender inglês. Daí eu caí em diversos canais, e um dos canais que me ajudou bastante foi o canal do professor Kenny. Ele ensina inglês, ele é um canadense, e no canal dele eu aprendi todo aquele basiquinho que a escola deveria ensinar pra gente. O que é esse básico, Fabiano? O básico é saber fazer perguntas, saber conjugar verbos no presente, no passado, no futuro, e mais ou menos isso, cara. É o basiquinho de escola ali. Daí depois que eu aprendi isso, eu fui para o que realmente começou a melhorar bastante o meu inglês, que foi pegar e estudar inglês com vídeos do YouTube. Eu sei que isso é um pouquinho meio batido, mas é o que realmente funciona, principalmente no começo ali, cara. Você cata um vídeo totalmente em inglês, bota as legendas em inglês e sai traduzindo todas as palavras, vai anotando tudo, estuda todas as frases que tá ali, estuda as palavras, e depois que você estudou o vídeo inteiro, você toca novamente com legenda em inglês, tenta entender, e depois que você tocou com a legenda, entendeu um pouquinho, tira a legenda e tenta entender alguma coisa, só escutando mesmo, literalmente só pelo listening. E depois que você vai fazendo isso, você faz com o primeiro, faz com o segundo, faz com o terceiro vídeo, milagrosamente você vai ver que você vai começar a entender um pouquinho mais, simplesmente de escutar. E você vai fazendo tanto isso que você vai começando a entender cada vez mais do idioma. Foi o que eu fiz e o que funcionou para mim. Outras coisas que eu fiz também foi assistir séries que eu já tinha assistido em português, só que daí dessa vez assistindo em inglês. Por que isso me ajudou? Porque eu já sabia o que ia ser falado naqueles episódios, do que a série se tratava, o que acontecia, tudo certinho. Só que eu não sabia exatamente o que estava sendo dito em inglês, mas eu tinha uma noção muito forte do que era para ser. E aí que tá, como eu tinha essa noção do que já era para ser, me ajudou a memorizar as palavras muito mais facilmente, cara. Eu aprendi uma palavra ali, botava no negócio, o aplicativo que eu usava para estudar, e voa lá. Milagrosamente, aquela palavra parecia que martelava na minha cabeça. Porque quando eu pensava na palavra, eu lembrava no dia que eu tinha estudado com aquela série em específico. É uma dica, é meio que um hackzinho para você aprender a palavra mais facilmente. E daí eu fui fazendo isso, melhorei o listening pra caralho. Me levou uns 6 meses para 1 ano para ficar bem bom no listening ali. E daí depois que eu já estava fazendo tudo isso, eu já entendia uma boa parte do vocabulário, do que era dito nos vídeos ali. Só que tinha uma questão, cara. Eu não entendia tudo e eu não sabia o que eu fazia para melhorar. Nesse momento é onde muitas pessoas travam no inglês. E eu fiquei travado por muito tempo. Só que o que eu tinha que fazer para melhorar? Nesse exato momento,
A única coisa que iria melhorar meu inglês seria aumentar muito o meu vocabulário. E na época eu não sabia isso, então eu fiquei patinando lá. De 1 ano de aprendizagem até o 2º ano, eu posso falar que eu melhorei meu inglês cerca de 15, 20%. E aí que tá, é muito pouco. Só que depois que eu entendi isso, acho que levou uns 6 meses, pá, eu já comecei a falar inglês, cara. Ou seja, você sentar a bunda na cadeira e aumentar muito o seu vocabulário é essencial para você aprender inglês. Não tem como, cara. Não tem como você fugir, achar que você vai botar uns vídeos aí, vai ficar escutando, pá, dormindo assim. Não vai funcionar, cara. Tua cabeça não vai milagrosamente aprender o que quer dizer aquela palavra. Talvez se você fosse um bebê, você aprenderia. Mas você não é um bebê e você não tá morando nos Estados Unidos. Ou pelo menos eu acredito que você não tá, né? No meu caso, eu aprendi aqui no Brasil. Eu nunca viajei para fora. Eu também acredito que esse vai ser o seu caso. Talvez você esteja estudando sozinho, pá. E daí é o jeito que a gente aprende. A gente tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Depois que eu fiz isso, chegou a hora de começar a praticar. E para praticar, eu simplesmente pegava, eu começava a ver umas frases em inglês que eu já tinha estudado. Eu pegava, tentava treinar o raciocínio em inglês, pá. Uma das coisas que me ajudou é simplesmente pegar o celular e começar a gravar um vídeo de eu tentando falar inglês. Era extremamente difícil, mas me ajudou muito. Hoje em dia a gente tem mais tecnologia do que tinha na época. E na época que eu falo, até parece que eu sou velho, mas foi literalmente há 3 anos atrás. 3 anos atrás não tinha chat GPT. Hoje tem chat GPT, que se você paga o negócio premium lá, literalmente você consegue conversar em tempo real com o robô. Você bota o robô para falar em inglês e você tem uma conversa com o robô, mesmo coisa se fosse um parceiro humano, cara. A tecnologia tá evoluindo muito, cara. Que nem eu tô falando. Só não aprende inglês hoje, em 2025, 2026, não sei quando você vai assistir esse vídeo. Só não aprende inglês quem não quer. E aí que tá. Tudo isso me levou 3 anos para chegar na fluência. E agora que eu já expliquei como que eu aprendi, a gente vai pro passo a passo certinho para você aprender. Então, como eu falei, primeiramente, se você está começando do zero, você vai ter que estudar o básico do idioma. Você vai ter que ver toda aquelas aulinhas de coisa básica, o que é o verbo to be, como fazer perguntas, como, no caso, literalmente, conjugar os verbos tudo certinho, pá, phrasal verbs, as coisinhas mais simples, né? Como pedir para ir ao banheiro, como pedir alguma coisa lá num restaurante, as coisinhas mais basiquinhas dos basiquinhos. E desse ponto em diante, você vai ter que aprender o vocabulário mais básico. Vai ser cerca das 2.000 palavras mais utilizadas no idioma. Por que 2.000 palavras, Fabiano? Porque é as 2.000 palavras que vai fazer a diferença de você começar a entender alguma coisa, principalmente no começo. Então você vai ter que sentar a bunda na cadeira, estudar bastante, estudar, aumentar seu vocabulário, para você partir para o próximo passo, que seria o começo do nível intermediário. Depois que você já aprendeu bem aprendido é foda, né, cara? Depois que você aprendeu bem aprendido o basiquinho, você vai começar a fazer que nem eu fazia e estudar com vídeos em inglês. Como eu falei, você cata os vídeos, bota as legendas em inglês e vai caçando palavra por palavra. Você pode usar o Google Tradutor para conseguir o significado, ou você pode usar algum site que tem uma descrição um pouco melhor ali. Como você já deve saber, se você estuda inglês um pouquinho de tempo, diversas palavras em inglês têm mais do que um significado. Então, se você usa um dicionário, que é pra gente que está aprendendo inglês, isso acaba facilitando muito. Você acaba meio que já aprendendo mais de 1 ou 2 significados daquela palavra que você está estudando. Isso vai ser essencial para você saber o que está sendo dito ali. Beleza, você vai fazendo isso, pá. Para você chegar no nível intermediário meio que iniciante, vai te levar uns 2 a 3 meses. Para você sair do intermediário, iniciante, e chegar no avançado, da onde você vai começar a treinar o seu speaking, começar a conversar, provavelmente vai te levar no mínimo 1 ano, cara. Eu não diria que vai mais rápido, principalmente se você for estudar sozinho, mas não tem como você cortar caminho, cara. É literalmente sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você não estudar, esse tempo vai aumentar, cara. Se você estudar lá meia horinha por dia, Fabiano, eu vou estudar meia horinha por dia, só talvez eu estudo dia sim, dia não, vai te levar mais de 4, 5 anos para você aprender inglês. Na minha época, eu estudava 1 hora por dia. E o dia que eu falhava, se eu falhasse 1 ou 2 dias seguidos,
No próximo dia eu retornava e estudava o suficiente para repor aqueles dias. Ou seja, eu fazia tipo uma maratona de 3, 4 horas de estudos. Era tipo meio que uma obsessão mesmo, mas isso é uma coisa que eu já comentei em outro vídeo, mas para você conseguir chegar em lugares distantes, né, conseguir alcançar os seus objetivos, principalmente objetivos que são difíceis, você tem que ter um pequeno nível de obsessão para chegar naquele resultado, cara. Porque realmente, como eu falei, se você for estudar pouquinho, você vai demorar muito tempo e provavelmente você vai desistir pelo caminho. Então tenha isso em mente. Tente separar pelo menos uns 40 minutos, 1 hora por dia para você estudar todo santo dia. Daí beleza, vai te levar mais ou menos 1 ano para você chegar ali no intermediário avançado. E como eu falei, na hora de você começar a praticar daí o speaking, existem essas formas de você praticar. Você pode pegar um livro, um texto em inglês e começar a ler em voz alta. Isso facilita porque você vai estar lendo ali. Você não tem que treinar o seu raciocínio em inglês. Mas depois você vai ter que treinar, senão você não consegue fazer uma conversation. Daí beleza, você vai estar treinando os músculos da sua boca. Você vai ter que buscar aprender como que fala as palavras que não tem no português, como por exemplo o TH, e tem uns outros sons aí, tipo fazer o T mudo, por exemplo, em vez de falar dog, você pegar e falar dog, tipo, dá uma cortada ali, sabe? Tudo isso você vai ter que procurar refinar a sua pronúncia para você começar a falar certinho e as pessoas realmente te entender. Daí, depois que você dá umas refinadas na sua pronúncia, não precisa ser 100% certinho, você pode começar e praticar o raciocínio em inglês ali também. Como eu falei, você pode pegar, gravar você mesmo falando ali, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser você falando com o ChatGPT, testando uma conversation. O importante é que você pratique. E depois que você pratique, depois de você praticar no caso, você pega e tenta entrar numa conversation com um gringo de verdade. Tem Discord para você fazer isso, tem outros aplicativos, E eu não vou estar falando tudo nesse vídeo, senão vai ficar um vídeo super gigante aqui. Resumindo, é isso que você precisa fazer, não é complicado. Como eu falei, estudar o basiquinho, aprender o básico, depois estudar com vídeos em inglês e depois botar isso em prática. E fora isso, a coisa essencial que deixa muitos travados é não aumentar o seu vocabulário, porque aumentar o vocabulário é extremamente difícil e chato. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas é isso que vai melhorar o seu inglês depois que você estiver no nível intermediário. Respondido, agora você já sabe o que você tem que fazer. Vai te levar uns 3, 4 aninhos para você aprender. Fabiana, muito tempo, eu quero aprender antes. Se você quer aprender antes, é o primeiro link da descrição. Eu fiz o meu método de como que eu aprendi inglês e eu te ensino tudo que eu fiz, tudo que me ajudou bastante, te mostro as ferramentas que eu utilizava, te mostro como que eu falava com gringos lá. Ou seja, você vai aprender inglês muito mais rápido. Eu estimo, se você aplicar tudo que eu ensino no meu método lá, você vai aprender em 1 a 2 anos no máximo, cara. Agora, se você for tentar de graça mesmo, sem gastar um centavo, eu estimo que vai ser mais ou menos 3, 4 anos, porque foi o tempo que eu levei. Agora, se você não estudar, nem mesmo com o meu método você vai aprender. Que a verdade cara, inglês, shape, ganhar dinheiro é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa sociedade, Não é impossível, se você botar a quantidade de esforço certo, você alcança. Mas se você não levar a sério, você não vai conseguir, cara. A verdade é essa. Bom, por esse vídeo é isso. Inclusive, se você estiver precisando de ajuda motivacional e entender certinho o que se precisa para alcançar objetivos muito complicados na vida, eu vou estar te deixando em algum lugar aqui no vídeo aqui, o vídeo que eu ensino você a alcançar grandes objetivos na sua vida.